Então, mais uma live de pijama, óbvio. E vou aproveitar para responder algumas perguntinhas. Por quê? Porque é mais prático assim. Então, deixa eu pegar aqui as perguntinhas. Ai, meus stories sumiu. Mas tá. Primeira perguntinha que eu lembro que tava nos stories, que eu ainda não consegui responder, foi sobre medicação, sobre Aquiles toma medicação, e eu já falei para vocês que eu não falo sobre as medicações dele, não falo sobre efeitos colaterais, não falo sobre nada disso, porque cada pessoa reage de um jeito à medicação. Então, eu tomo medicação, vou reagir de uma forma, fulano vai tomar a medicação, vai reagir de outra forma, então eu não gosto de compartilhar isso, ok. Outra coisa que eu queria falar com vocês foi uma mensagem que me deixou muito preocupada sobre a apraxia de fala. Por quê, gente? O Gogo aqui, olá Gogo, tudo bem? Sobre a apraxia de fala na infância, porque eu recebi nos comentários de um post que eu tava falando sobre apraxia e dispraxia, e uma pessoa comentou assim, meu filho tem apraxia, tá há 8 meses com fono e tananã. Eu tenho algumas lives sobre apraxia, eu tenho um livro que eu recomendo muito, se vocês quiserem entender mais sobre apraxia. Deixa eu pegar aqui esse livro. Tem outros também muito bons, mas esse aqui é meio que a bíblia da apraxia, né? Aqui no Brasil, porque não tem muito livro traduzido. Esse livro daqui, Como Tratar a Apraxia da Infância, ele é muito bom, ele é da Margaret Fish, né? Margaret? Da Margaret Fish. Ele é caro, tá, gente? Na cara dos R$500. E o que acontece? Pra gente falar, quem fala é a fono, né? Só pode, para começar, só pode fazer diagnóstico de apraxia e fono. Mas para se fazer o diagnóstico de apraxia, tem que ter a intenção comunicativa. Por quê? Tem que falar com intenção comunicativa, nem que seja um ecoico. Então você chega para sua criança e fala bola, e aí a sua criança fala tola, e a outra vez ela fala lota. Ela fica variando o tempo todo esses sons, muitas variações. Então isso é um indício de apraxia, apesar dela ela fazer esse ecoico. Então assim, é o tipo de coisa que é muito preocupante, que se a criança ela tem um diagnóstico de apraxia e ela não fala nada, ela não ecoa, ela não tem esses pré-requisitos, não sei como foi feito esse diagnóstico, eu realmente fico preocupada. Só que aí você fala, então nada, Dani, então a gente não faz nada. Não é isso. A gente tem que se trabalhar, os sons e tudo, certos pré-requisitos. Outra questão também, se a criança ela tem uma dispraxia motora, existe maior. Aqui, ó, a doutora Cris, ó, a Cris fonoPediatra, ela é incrível, então ela é outra que fala bastante sobre apraxia. Então, se tem a questão de pré-requisitos, se a criança tem dispraxia motora, as pesquisas trazem que tem uma maior probabilidade de ter apraxia de fala. Então, essas correlações são muito importantes. E acaba que, assim, muitas vezes não se conversa isso, porque a dispraxia motora, muitas vezes o diagnóstico, né, é feito lá, quem vai acompanhar vai ser lá a TO, o físio e tudo, e aí a fono não tem esse contato, né, não tem aí, mas é importante ter essa noção. Então, esse daqui é um livrinho que eu gosto muito, Como Tratar a Apraxia de Fala, para quem quiser entender mais, e eu fiquei muito preocupada. Eu tenho algumas lives sobre isso, fiz algumas lives com vários profissionais sobre o assunto. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta. Ok, eu recebi uma pergunta que é muito interessante sobre ser supervisor ABA. Essa é uma pergunta muito polêmica. O que acontece? Nos Estados Unidos e na Irlanda também, em alguns países, para você ser um supervisor, normalmente é exigido que você tenha pelo menos um mestrado,
que você tem uma formação, na Irlanda, por exemplo, existe alguns anos de experiência na área da análise de comportamento. E aí você fala, Dani, e aqui no Brasil? Não tem legislação específica sobre isso, a gente não tem normativa sobre isso. O que se tem, que acaba sendo muito gerido, são pelos planos de saúde, que os planos de saúde falam, quem tem que fazer intervenção é psicólogo, porque essas são as nossas formações superiores. Então, assim, essa questão de quem é supervisor na aba ainda está se construindo. A gente ainda está construindo todo esse conceito. E aí o que vem? Nós temos pouquíssimos profissionais no Brasil que entendem de análise do comportamento. Essa é a verdade, gente. Pouquíssimos. A gente está tendo muitas pós-graduações em aba, isso é ótimo, que bom. Muitas acessíveis, está se criando cada vez mais pós-graduações com valores acessíveis, isso é ótimo também. Eu fiz uma pós-graduação, eu estou terminando a minha segunda pós-graduação em aba, e assim, foi muito proveitoso isso. E é importante. Mas tão importante quanto entender essa base teórica é entender a prática. E o que eu quero trazer? Agora vamos fazer o link lá com os Estados Unidos, com a Irlanda. O que acontece? O mestrado nos Estados Unidos é totalmente diferente do que a gente tem de conceito de mestrado no Brasil. São conceitos totalmente diferentes. O que a gente entende sobre também essa formação acadêmica lá na Irlanda também é diferente do que nós temos no Brasil. Então, fazer esse comparativo direto é muito difícil. Então, quando a pessoa chega para mim e fala, Dani, como é que eu me torno, para começar, como eu começo esse meio na análise do comportamento? Eu normalmente, o que eu recomendo para a pessoa é que ela faça alguma formação básica de análise do comportamento para entender essa base. O que é análise do comportamento, né? Essa base, entender. Eu tenho curso sobre isso, mas a pessoa pode também fazer um curso. Eu, em breve, eu vou lançar junto com o Thiago Castro, né, um curso de AT, nós vamos lançar junto com vários profissionais um curso de AT, e o que eu recomendo é que a pessoa comece por aí. Isso é muito importante. Tão importante quanto essa base é também procurar uma supervisão de um profissional que tem experiência. Por quê? Vão ter coisas no dia a dia que você estudou a teoria, mas vivenciar isso na prática é muito difícil. E eu vou explicar para vocês um exemplo prático disso, que são as ajudas. Quando você vai dar uma ajuda para o seu aprendiz, a ajuda ela tem que ser muito específica. Então, por exemplo, vamos voltar lá para a questão da praxia. Os pais não têm condições financeiras, pagam para serem modelados e tudo, pegam um treino parental e vão fazendo as intervenções. Quem tem que instrumentalizar a parte das ajudas tem que ser uma fono. Por mais que você esteja fazendo uma intervenção com base na aba, quem vai dar os insumos para saber das ajudas necessárias é o fono. Então, assim, existe essa complexidade em saber quem vai dar as ajudas necessárias, e você saber fazer isso de forma correta, tá aí a dificuldade. Eu vou contar para vocês alguns erros que eu tinha no início, que eles foram modelados muito, eu consegui sanar muito rápido esses erros quando eu fazia as intervenções, quando eu estava aplicando, assim, bem no início, né, que hoje em dia eu já não tenho mais essas questões, tipo, posicionamento dos estímulos. Então, às vezes, eu dava uma dica de colocar um estímulo mais para frente, eu ficava na frente, e aí, muitas vezes, eu olhava para a resposta certa e ele conseguia fazer o rastreio e ia para a resposta certa. Que mais? Outro erro clássico, mas esse é clássico, eu vejo assim vídeo na internet sobre esse erro, que é
o aprendiz vai fazer uma tentativa, então ele vai lá fazer a tentativa e ele erra. Aí, ele, na intenção, por exemplo, ele tá indo para a posição errada, que não é a resposta correta. Aí, o que o terapeuta faz, só pega a mão da criança e redireciona. Isso daí, você só vai estar reforçando essa cadeia de erro. Esse que é o problema, você vai estar reforçando uma cadeia de erro. Então, a forma adequada de você fazer isso daí é você fazer técnicas de correção de erro. Ou seja, você vai reapresentar o antecedente com mais ajuda, reforçar esse comportamento de forma mais branda e voltar às tentativas. Então, existem certos detalhes dessas técnicas que você aprende com prática e com uma pessoa te supervisionando. Isso é muito importante para você melhorar a prática. E eu falo que assim, não é só a pessoa que está aplicando ali, é o supervisor. Então, ok, vocês entenderam a questão de começar. Começar é importante supervisão. E o supervisor? O que vem a ser o supervisor? Gente, o supervisor tem que ter experiência. Tem que ter experiência tanto acadêmica, tem que ter estudado bastante, tem que ter experiência de chão, tem que ter experiência, tem que ter vivência. E outra, o supervisor ele tem que saber conversar com as outras áreas também. Ele tem que saber conversar, porque ele vai ele vai conversar com os outros para instrumentalizar uma intervenção. Então, ele tem que estar em contato direto com uma equipe que é um fono, um TO, um fisioterapeuta. Por isso que até o curso que eu vou lançar com o Thiago Castro, a gente está pegando vários profissionais para que entendam toda essa complexidade, né, da análise do comportamento. E aí, falar para vocês, assim, eu tenho alguns materiais no meu site, né, que eles são muito bons, assim, feito com muito carinho. Um deles é o guia de bolso, né, do analista do comportamento, que tem uns 12 passos, onde vocês vão encontrar. Esse daqui é mais assim, para quem já entende um pouco de análise do comportamento, para conseguir entender isso, tá? É um material mais sofisticado. E tem minha agenda, aquela minha agenda gratuita, também o PDF dela, que vocês baixam, que também é com base na análise do comportamento. Então, e vários outros materiais no meu site também. Deixa eu ver mais coisa. Oi, Kátia! Deixa eu ver mais perguntas aqui que eu recebi. Vamos lá para as perguntinhas. Gente, o meu Instagram tá muito louco. Ele tá com umas mensagens antigas. Nossa, tá um trem muito, muito, muito louco. Outra pergunta sobre apraxia, dispraxia. Aqui, ó, uma pergunta sobre a apraxia de fala que eu recebi. Eu falei no início da live, eu tenho algumas lives sobre isso, eu fiz lives com profissionais. Eu recomendo muito esse livro para você entender sobre a apraxia. É o Neto! Oi, Neto! Tudo bem? Eu tô fazendo uma live de pijama, eu sou assim, se acostuma, gente. O Neto, ele faz parte, né, meu sócio no curso com o Thiago, um querido. E aí, gente, explicar para vocês a questão da apraxia. Primeiro, lá no início da live, eu falei sobre a questão da apraxia. A criança tem que falar, né? A apraxia de fala da infância tem que ter uma intenção comunicativa, nem que seja a questão do ecoico, né? Você fala bola e fala tola e fica nessa variação. E pronto, tem que ter intenção comunicativa. Vamos lá para o que a sociedade americana ela fala sobre o que é a AF. Ela fala que a apraxia de fala é um distúrbio neurológico que afeta a precisão e a consistência dos movimentos da fala na ausência de déficits neuromusculares. Então, não apresenta esses déficits e tem essas trocas
muito consistente, sempre tá fazendo essa troca. Ok. Entendido isso, quais são as bases para fazer uma intervenção com base na apraxia de fala? Se traz aqui que é o sequenciamento de fonemas, a prática repetitiva, eu vou explicar melhor para vocês, a intensidade do treinamento, a seleção de emissão-alvo, pistas sensoriais e feedback. Ok, vamos lá para a primeira questão, sequenciamento de fonemas. Uma das características muito marcantes na apraxia de fala é a dificuldade com você seguir essa conexão de um fonema para o outro. Por exemplo, eu tô falando com vocês, eu chego para você e falo, eu quero bolo. Eu quero bolo é quase uma palavra só que forma na minha cabeça. Eu não penso, eu quero... Não, eu quero bolo. Então, toda vez, até a sonoridade, eu quero bolo, sabe? A gente já faz esse planejamento como fosse uma frase, uma palavra só. Esse sequenciamento desses fonemas que vão eles são alterados. Então, a primeira questão tem que se trabalhar esse sequenciamento de fonemas. Tá. Aí eu já vou para outro, seleção das emissões-alvo. Qual é o primeiro passo, normalmente, para você fazer uma intervenção com base... Porque o que acontece? A gente vai ter que trabalhar a parte de aprendizagem motora da fala. Então, o que vem a ser a questão da aprendizagem motora da fala? É a questão eu vou depois chamar uma fono para isso, mas é justamente essas etapas. Por exemplo, a criança está deitadinha, ela começa mam, pá, pá, pá. Quando ela começa a ficar mais sentadinha, a gente já começa a fazer uma transição, porque tem toda uma modificação. Eu vi aqui a trigêmeos, a criança com apraxia de fala tem dificuldade de assoprar, dar beijos, cuspir, colocar a língua para fora. Não sei se estou falando besteira. Não necessariamente tudo isso, mas existe uma correlação. Por quê? Mas existe uma correlação sim. Porque a apraxia de fala, ela tem uma questão motora, tem uma questão dos movimentos, tem toda essa questão envolvida. Então, se ela tem toda essa questão envolvida, e eu falei para vocês que existe uma grande correlação, as pesquisas trazem uma grande correlação com a dispraxia motora, essa dispraxia dos movimentos, você ter dificuldade de fazer todo esse movimento, existe essa correlação. Isso daqui você tem todos esses movimentos motores relacionados. Então, de fato, existe essa correlação, mas não todos esses itens necessariamente, mas é um indício. O problema é que tem profissionais que fazem o diagnóstico de apraxia com base nisso, com base em a criança não assoprou, não, são coisas diferentes. Prática repetitiva. Gente, a gente aprende por repetição. E falar, movimentos motores exige muita repetição, muito. A gente tem que estar repetindo. Gente, eu lembro quando eu consegui falar pela primeira vez helicóptero. Olha que eu acho que até agora eu tenho dificuldade de falar. Então, helicóptero para mim é difícil de falar. Eu lembro quando eu aprendi a falar. Então, prática repetitiva, tem que repetir bastante para formar essa redezinha na cabeça da criança. Intensidade do tratamento, não adianta apraxia, gente, apraxia não adianta fazer 3 sessões por semana, não adianta fazer 5 sessões por semana de 1 hora, é o tempo todo. Por isso que o treino parental, o treino mesmo, não falo orientação parental, um treino parental para dar as ajudas necessárias para a criança é essencial. Aí a pessoa fala, mas só isso? Não, só fono pode tratar de fato, só fono pode tratar de apraxia, só pode diagnosticar. Mas, não pode diagnosticar, quero dizer, mas fazer intervenção de apraxia tem que ter os pais envolvidos, tem que ter os cuidadores, tem que ter a escola. A pessoa perguntou se eu tive atraso de fala. Não tive não, gente. Não tive atraso de fala, eu tive fala
precoce, inclusive. Com 2 anos de idade, eu falava muito e eu falava de forma complexa. Só que é muito curioso, eu tenho palavras que eu não consigo pronunciar. Por exemplo, outros idiomas, eu consigo, o inglês, por exemplo, eu escuto bem inglês, eu entendo bem inglês, mas eu tenho uma dificuldade imensa de falar, parece que minha cabeça buga, eu não consigo. Eu lembro quando eu comecei a estudar francês, era a mesma coisa, eu não sabia. Pra mim, tem uma cena muito engraçada, que é daquele Pantera Cor-de-Rosa, que ele fala assim, hambúrguer, e ele pronuncia bamburger. É tipo, sou eu aprendendo outro idioma, eu tenho muita dificuldade. E aí, fala sobre intensidade, e por último, as pistas multissensoriais e o feedback. Gente, assim, isso daqui é muito importante, você saber dar as ajudas necessárias, como eu tava falando, né? E as ajudas que a criança precisa, porque o pessoal usa o negócio na boquinha, faz não sei o que lá. Isso daqui não necessariamente vai dar certo com a criança. Hoje, o Aquiles, ele tá com muita dificuldade de fazer o R. E o que eu tenho feito muito com ele? Pega na minha garganta, porque o contrário, a imitação para ele é difícil fazer isso com a transição com outro fonema. Então ele tem que estar pegando na minha garganta para sentir, e aí eu coloco a mãozinha na garganta dele para ele sentir. Então ele pega na minha garganta, pega na garganta dele para sentir para tentar começar. Ele já começou a imitar o R. O problema está sendo a transição ainda para o próximo, para os outros fonemas, mas a gente está treinando bastante. Vamos lá. Intensidade. Não se preocupe, é live do pijama, é live vida louca. Eu faço essas lives de vez em quando, que é desse jeito mesmo. Sem problema algum. Então, pronto, a gente falou sobre as bases, eu não vou entrar muito no assunto, vocês procurem esse livro, ele é caro, infelizmente ele é caro mesmo, mas é um livro muito bom, a última vez que eu vi estava na casa de R$500. Deixa eu ver mais perguntas, falei novamente sobre a apraxia de fala. Gente, as pessoas me perguntam muito sobre escola, eu não entendo sobre... questão assim, a escola deixou de fornecer AT, a escola, porque normalmente isso daí é questão legal. Eu não entendo nada de legislação, eu sou uma negação na parte de legislação, mas assim, quando eu falo uma negação totalmente, assim, eu não entendo nada de lei, nada. Vamos lá para as perguntas. Dani, minha filha, tem 10 anos, está em investigação de autismo, ela não teve atraso, eu tenho um filho de 4 anos que tem autismo e atraso de desenvolvimento fisiológico. Pois é, eu não tive atraso de fala também. Eu tive fala complexa, com 2 anos de idade eu tinha fala complexa. E é um contexto totalmente diferente. Eu fui diagnosticada aos 15 anos com síndrome de Asperger, que hoje é o autismo nível 1. Só quem convive comigo, viu? Autismo legal, adoro autismo legal, adoro a Carla do autismo legal, ela é bem didática, eu gosto bastante. E aí tem toda a complicação, né? Autismo em mulheres, inclusive, tá tendo não sei se já terminou, porque acabou que eu não participei, infelizmente, aqueles hoje não permitiu que eu participasse desse encontro. Da Luciana Xavier. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês mandam aqui na caixinha, que facilita bastante as coisas, sabia? Vocês mandarem as perguntas na caixinha. Pode mandar. É só vocês mandarem aqui, ó, bem nessa caixinha aqui. Olha, agora eu posso mostrar minha unha, gente, tá pintada. Eu tenho essa mania terrível de roer unha. Eu sei que tem mais perguntas, só que eu instalei o Instagram aqui nesse meu outro celular. E aí vira uma bagunça, o Instagram tá terrível mesmo.
Deixa eu ver mais perguntas. Mandem aí. Amanda live do pijama. Eu fazia muito essas lives do pijama. Eu parei de fazer por conta da correria, né? Ah, legal. Legal essa pergunta daqui também sobre glúten, caseína, essas coisas. Esse daí é um tema que eu gosto de falar com vocês sobre glúten, caseína. Por quê? As pesquisas não mostram correlação com autismo. Teve uma meta-análise enorme em 2015 mostrando que não tem correlação nenhuma de fazer dieta para glúten e caseína e melhorar aspectos comportamentais no autismo, a não ser que a pessoa tenha problema com autismo. A pessoa com autismo não, com caseína e glúten, que é o meu caso. Eu não gosto de ficar falando isso, mas toda vez que entra nesse assunto eu tenho que falar. Eu sou celíaca e eu tenho problema com lactose e por acaso eu sou autista também. Então, a vida. E aí eu não posso comer glúten e lactose. Eu cheguei a comer glúten e lactose até uma parte da minha vida, até que eu comecei a vomitar toda vez que eu comia. Lactose não, lactose é mais. Mas glúten é comer. É horrível, horrível. Não posso. Eu já tentei várias vezes, falando, isso é bobagem, não sei o que ela diz, vira e mexe, uns tempos atrás, eu tinha essa loucura, e aí eu passava mal, e vomitava, e tinha que tomar soro, e toda aquela questão por conta do glúten. E aí, o que acontece que eu quero o resumo da ópera com vocês sobre isso? Eu tenho problema. E com isso, me atrapalhou minha socialização. Eu já tenho dificuldade de sair com as pessoas, de ir para evento, meus amigos chamam, não sei o que lá, eu já não ia. E aí, na nossa sociedade, a gente se baseia muito na alimentação para passear com as pessoas, para se reunir. E aí, o que acontecia? Eu não podia comer, se não podia comer, eu não ia. E aí piorou tudo. Então, se a pessoa não tem restrição alimentar e ela já é autista, já tem condições que dificultam a socialização e você tira essa possibilidade dela comer junto com os outros, de ela socializar, mesmo que ela fique quietinha, só ouvindo os outros ali, curtindo o momento. Você tira isso, sabe? Atrapalha bastante. Você tem uma criança que ela vai para uma festinha e ela não pode comer nada, ela não vai poder comer o cachorro quente, ela não vai poder comer o brigadeiro, simplesmente é complicado. Então, assim, se você não pode comer, não coma, realmente você não pode comer. Mas se não tem problemas, o importante é que a gente tem que ter uma dieta alimentar variada, né? A gente tem que comer de tudo, só se você tiver alguma questão. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá. Que unha linda! Ai, eu estou feliz de ter pintado minhas unhas. Isso é raridade, gente. Eu consegui parar no salão com muito custo e com desespero, né? Porque eu começo a ficar agoniada no salão, louca pra sair. Aquele barulho, aquele monte de coisa, o cheiro, as coisas. Não sei, o salão não dá certo comigo. E aí eu consegui me arrumar. Por onde eu começo? Filho de 6 anos, nível 2, muitos atrasos. Tá. Como é que você começa? Isso é uma ótima pergunta. Você acabou de receber o diagnóstico do seu filho, eu não sei como é que é a história da sua criança, mas vamos lá para essa questão. Primeira coisa que quando você tem um filho, você tem uma criança que é um nível 2, nível 3 de suporte, a maior dificuldade, a grande dificuldade dos pais, muitas vezes dos cuidadores, é essa conexão para conseguir ensinar. Por quê? A gente está exigindo muito deles, muito, muito mesmo. E aí o que acontece? Conseguir trabalhar essa questão do controle instrucional, das técnicas de controle instrucional para você fazer essa conexão é a base. Então, a primeira coisa que você vai fazer é começar, por exemplo, tem
uma técnica chamada Pride que eu vou ensinar aqui rapidinho para vocês, tá, gente? Que você começa elogiando o que ele faz de bom, o que ele tá fazendo de relevante, o que ele tem que fazer mais, você vai elogiando e tudo, e você vai descrevendo o que ele tá fazendo. Ah, você tá empurrando o carrinho, você tá colocando tal coisa, então você vai começando a descrever isso. Você começa a imitar e refletir. Se ele solta sonzinhos, você vai começar a refletir esses sons, você vai começar a imitar certos comportamentos, vendo até onde está incomodando. E aí, você vai estar com uma coisa que ele goste. Então, digamos que ele goste desse relógio. Você está aqui com o relógio e você está com ele. E aí, sua criança chega perto e quer o relógio. Aí, você só entrega. No início, você só entrega. E você vai fazendo esse ciclo até você dar uma pequena demanda para ela. E aí, quando você começar a fazer essa conexão de faz todo esse ciclo, dá uma pequena demanda, e essa demanda que ele já sabe fazer no início, você primeiro começa com uma demanda que ele já sabe fazer, tipo, pega isso do chão, alguma coisa que ele já sabe mesmo fazer. E aí você vai começar o próximo passo, que é fazer todo esse ciclo e dar uma demanda de uma coisa que ele ainda não sabe fazer para começar a aprender. Só que você vai dando a ajuda necessária. E aí você vai aumentando essas demandas. Então, o primeiro passo é se conectar com a sua criança. Paralelamente a isso, você tem que saber o que sua criança gosta. E quando eu falo que você tem que saber o que sua criança gosta, você tem que sair da caixinha. Você não pode ficar na caixinha falando assim, ai, meu filho tem que gostar de brinquedo, ai, meu filho tem que gostar de alimento, meu filho tem que, sei lá, tem que saber de tal coisa. E às vezes o que seu filho gosta é de uma fitinha, é de um lacinho, é de alinhar uma coisa, ele pega. E aí a gente tem que usar o que ele gosta, do que você conseguiu encontrar ali, para ensinar outra coisa a ele. Então, às vezes, a fitinha, o lacinho, essas coisas vão ajudar a fazer esse processo de aprendizagem. Então, você tem que se conectar com sua criança e descobrir as coisas que ela mais gosta e nos contextos que ela gosta. Gente, no meu site tem bastante material que ajuda vocês a fazerem essas análises de preferência. Meu filho estava sendo reforçado com bolinhas na aba, agora tudo ele reproduz as bolinhas. Eu não entendi. Vamos lá. Comunicação é tudo nesse momento. Vamos lá. Dani, você concorda que usar mordedor para diminuir frequência de morder coisas não comestíveis? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque isso vai depender do perfil sensorial. Olha, eu vou te falar assim, eu lembro quando eu entrei nesse mundo de começar a entender sobre essas questões, as pessoas falavam, dá mordedor para não, por conta de transtorno de pica. Mas dependendo do perfil sensorial, se você der o mordedor, vai piorar. Vai piorar. Porque a gente tem que entender qual é a função que está relacionada. Tem hora que o mordedor vai ser bom, que o mordedor ele vai dar, você tá com aquela necessidade da propriocepção, né, de sentir e precisa sentir com mais força, mas tem hora que é por outro motivo, às vezes pode ser mais atenção, pode ser uma questão de um comportamento adjuntivo por conta de atenção, ou enfim, a gente tem que entender o que tá acontecendo. Então, o mordedor vai ser bom para um, não vai ser bom para outro. É complicado. Aqui. Encontrei a caixinha finalmente, Dani. Eu não consigo guardar caminho. Sabe explicar? O que eu até comentei que, assim, uma das questões que falha muito no autismo são essas funções executivas.
Então, caminho, você lembrar de caminho, por exemplo, vai depender muito da sua memória de trabalho. Porque o que a gente faz rotas. Então, assim, no momento que você está fazendo rota, e sem contar a questão atencional. Então, assim, vamos lá, deixa eu voltar. Vamos lá, voltar. A gente tem o autismo, que várias questões falham em relação às funções executivas. O autismo tem várias comorbidades, é um dos transtornos mais comórbidos que tem. E quais são essas falhas? Aí a gente vai listando atenção, concentração, a questão de memória de trabalho, planejamento, controle inibitório. Então a gente vai fazendo toda uma lista que os transtornos de neurodesenvolvimento, eles costumam ter. E aí a gente tem que fazer essa avaliação, porque nem tudo é autismo. Então, às vezes, você pode estar falhando numa questão, por exemplo, da memória de trabalho. Então, assim, algumas pessoas vão falhar em relação a isso, alguns autistas, como eu até falei nos meus stories. Nisso daí, ó, gente, eu sou péssima num bando de coisas, eu sou péssima 99% das coisas do mundo. Mas, por exemplo, com mapa eu sou boa, porque eu na adolescência eu fui escoteira. E eu hiperfoquei em mapas, eu amava mapas, eu decorava mapas. E aí aconteceu até uma coisa engraçada recentemente, porque eu tô indo pra Foz do Iguaçu semana que vem gravar com o Thiago, né? E eu tava conversando lá com o Neto, e aí o Neto me mandou, ele só me mandou a posição do Airbnb, que é vizinho do Thiago, né, o Airbnb, e só mandou a foto, e só foi isso. E o Thiago tinha falado da chácara. E aí, na hora, eu só olhei o mapa, eu sabia onde era. Foi assim, 5, 10 minutos, porque eu já tinha olhado o mapa e eu falei assim, eu sei onde é. E eu só perguntei pra ele, é nesse condomínio? Aí é meio estranho, essas coisas acontecem comigo e as pessoas não entendem muito bem, mas eu decoro. E eu gosto muito de rota, eu adoro decorar rota, então vai de cada um, e no meu caso, meu hiperfoco, né? Uhum. Deixa eu ver aqui a caixinha de pergunta. Gostaria de saber o que você acha de escola especial para autista. Uai, depende. Gente, qual é a questão que a gente tem hoje na educação? Nós temos professores que fazem o possível, muitos dedicados. Eu tenho muitos alunos dos meus cursos que são professores, que gastam dinheiro para se capacitar. Mas na real, o que acaba é que esse profissional, ele fica só em sala de aula, às vezes com monitor, e às vezes esse aluno, por lei e tudo, ele teria que ter um acompanhante, uma pessoa, mas não é um acompanhante terapêutico. Ele tem uma pessoa que é da educação especial, né, com essa formação, que é o esperado. E aí o que acontece? Às vezes essa criança, essa pessoa, né, que às vezes é um adolescente também, o que ele precisa na verdade é um AT. E aí a escola não vai custear um profissional com a função terapêutica, porque a escola tem a função escolar. E aí vem a questão da clínica e com plano de saúde, quando a pessoa tem plano de saúde. E aí fica toda uma questão, quem é essa pessoa que vai fazer este acompanhamento terapêutico? E aí o que acontece? Para alguns indivíduos, para algumas pessoas, a escola especial ela é muito vantajosa, sim. Por quê?
Eu vou dar um exemplo. Meu filho estuda escola especial, tá, gente? Meu filho estuda escola especial e por isso que eu tô falando, porque meu filho é um autista nível 3 com várias comorbidades. Então, pra ele... Ai, cãibra! Ai, cãibra, 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 cãibra. Ai! Ai! Nossa! Sem cãibra no meio da live. Ai! Ai, gente. Ai, passou. Passou. Ai, tive uma cãibra no pé agora. Ai, que horror. Ainda tá duro. O pé. Ai. Ai, seria a posição. Até o dedo ficou meio torto assim agora. Ai, que horror. Odeio cãibra. Tinha tempo que eu não sentia. Tá. Voltando aqui a conversa. Pro que importa. Tá. Escola especial. O Aquiles estuda numa escola especial. Porque ele é um autista que tem muitas comorbidades. E lá, a professora... São 2 alunos por professora e tem um monitor. Então, assim, é praticamente 1 para 1. E a maioria das aulas dele acaba sendo individuais, assim, e tem todo um planejamento, tem todo... inclusive, assim, eu dei sorte que é uma escola que eles tentam seguir bem a análise do comportamento, o pessoal se capacita muito, e é uma escola pública, gente, aliás, é uma escola pública muito boa. Eu moro em Brasília, Brasília tem essa sorte de Brasília ter escolas muito boas públicas. E aí, para ele, foi o ideal, foi o que foi necessário para ele desenvolver. Eu espero muito que meu filho tenha condições em algum momento de ir para uma sala de inclusão, passar por essas outras etapas. Mas para alguns casos, a escola especial, ela vai ser importante sim, gente, pro contexto que a gente tem atualmente no Brasil. Isso deixa muito claro para vocês. A gente sempre tem que trabalhar com agora, eu tô falando com agora. A gente tem o mundo hipotético, eu falo que eu tenho o mundo fantástico de Dani, onde eu fico imaginando como as coisas deveriam ser. Isso é ótimo, eu adoraria que meu filho fosse para uma escola 100% inclusiva, com crianças, várias crianças da mesma idade, todo mundo ali no meio, e ele com uma pessoa extremamente especializada ali dentro, enfim. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade que a gente tem hoje. A escola especial pode ser muito benéfica em alguns casos, tá? Deixa eu ver. Mais uma pergunta aqui. Dani, ele joga as bolinhas pra cima, corre pra ver as bolinhas caírem, já está com marca no joelho por conta disso, mal entra na clínica e já quer essas bolinhas, é completamente sem função. Tem função pra ele, isso pode ter certeza. Pra ele tem muita função jogar essa bolinha pra cima, ele acha divertidíssimo. A questão é que tá se tornando tá virando uma barreira de desenvolvimento, né? No momento que começa a virar uma barreira, não que seja sem função, mas vai virando uma barreira, aí é perigoso mesmo. Igual quando se dá comestível durante muito tempo. Por exemplo, o Aquiles, no iniciozinho da terapia, a gente dava muito amendoim para ele. E a gente teve que segurar o amendoim para que não tivesse uma alergia, porque amendoim é muito alergênico. Então a gente teve que ter todo cuidado para que não virasse um problema. Vejo assim, observe como posso ajudar. Vejo não como um hiperfoco, sim como obsessão. Não entendi. Vamos lá, pergunta. Ai. Aqui. Dani, meu filho passa numa clínica que não tem estrutura, que dê para ver meu filho. Se eu entro na sala, ele muda de comportamento. A clínica não pode colocar câmeras na recepção, pois expõe as crianças. O que faço? Eles não deixam você entrar junto?
Você não pode entrar porque, se você entra, ele muda o comportamento. Tem que mudar mesmo. Tem que mudar o comportamento. Gente, sei lá. Porque assim, eu fico pensando, o que adianta ele se comportar? Ele tem um comportamento maravilhoso na clínica e contigo não ter esse comportamento, sendo que você é a mãe, você é a pessoa que mais convive com ele. Eu realmente acho que tem que trabalhar com esse comportamento alterado. Assim, lógico, se não for um comportamento autolesivo, agressivo, que a gente tá querendo desvanecer, aí ok. Mas dependendo do contexto, é interessante que o pai e a mãe entrem. Sobre o estímulo do contato visual, quando eu brinco, espero ele olhar. Gente, isso é uma ótima pergunta. Eu vou entrar nessa questão rapidinho, porque você falou sobre contato visual e me lembrou uma pergunta, eu vou voltar para sua pergunta. Sobre performance visual, desempenho visual, que eu coloquei nos stories. Aí algumas pessoas vieram me perguntar. O desempenho visual é uma das coisas que falham demais no autismo, gente. Falham demais, demais. A pessoa, ela olha o todo e ela falha em algum nível nisso. Às vezes falham nesse rastreio visual do ambiente, de não conseguir rastrear os estímulos. Pode falhar em entender o que é relevante, o que é irrelevante. Pode falhar na execução. Eu entendi o que tá, mas na hora de fazer o planejamento, e na hora de executar a falha, então pode falhar em muitos níveis essa questão da performance visual. E aí, a performance visual, eu acho que já deu para entender, é justamente essa questão do momento que você fez o rastreio e você tomou decisões em cima disso. Então, assim, se você chega, você vê, por exemplo, você chega num lugar, a Lari do Confabular, gente, nossa, eu tô devendo, eu tenho que fazer uma live com a Lari, mas a Lari agora já tá nos finalmente, gente, a confabular.teia, o pessoal vive me pedindo coisas sobre VibMap, VibMap é com ela, tá, gente? Confabular.teia, vocês estão vendo aqui, confabular.teia. Ela é a mulher do VibMap. É a referência aqui em VibMap, os cursos dela são maravilhosos, todo mundo elogia horrores, todo mundo fala assim, a Lari é um amor, a tia Lari, eu adoro, ela chama de tia Lari. Mas pronto, voltando aqui para a história de performance visual, então o que acontece? Essa falha acontece em muitos níveis e a gente tem que identificar esse nível onde acontece. E aí existem várias ferramentas e eu desenvolvi uma que é minha agenda, tem minha agenda gratuita lá no site, onde tem uma parte de performance visual, lógico que vai só ter um repertório, existem vários outros instrumentos que vão além disso, né? É como o VibMap mesmo. E aí qual é a questão? A gente tem que ver, entender por que, aonde essa criança falhou esse desempenho visual, para que a gente possa fazer uma intervenção de forma adequada. E aí eu venho para a sua pergunta sobre contato visual. O contato visual, gente, não é olho no olho. Contato visual é justamente isso, é o rastreio do ambiente. Então, esse negócio de ficar olho no olho, gente, uma vez eu recebi num grupo que eu não acreditei, a terapeuta me pega 2 rolos de papel higiênico, coloca um do lado e fazia a criança ficar fazendo terapia assim. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que ela entendeu que isso é contato visual. Eu não creio que ela compreendeu isso, mas ela compreendeu dessa forma e ela fazia intervenção desse jeito. Contato visual não é olho no olho. Lógico que a gente tem que fazer um entendimento. Às vezes a gente tem que puxar, porque a gente tem que restringir a área do rosto, mas lógico, você não vai fazer assim, não vai. Você vai, às vezes vai ser um leve toquinho só de, ó, aqui o rostinho da mamãe, aqui a boca, sabe?
uma leve lembrete do tipo, ó a boca da mamãe, para conseguir olhar. Lembra do início da live que a gente tá falando sobre apraxia? Esse daqui, ó, olhar a boca é... Você tá fazendo imitação aqui da boquinha, isso aqui é tão importante quanto ficar olhando olho no olho. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar no contexto, né? Vamos ver aqui mais perguntinhas. Gente, não deixa o menino nervoso, não. Vi aqui, não evita ficar nervoso, gente. Aprender... Lembra que a gente aprende comportamentos inapropriados também. E essas rotas ficam lá na cabecinha. Você ficar reforçando comportamento inapropriado só porque tem que ter olho no olho. Não, pelo amor de Deus, não tem que ter olho no olho, não. Tem que saber fazer o rastreio visual, rastreio do contexto. Mandem mais dúvidas, questões, críticas, sugestões. Mandem aí, que eu vou olhando. Deixa eu ver se eu perdi alguma, gente. Às vezes eu perdi alguma. Deixa eu ver. E aí, uma boa que me perguntaram também sobre CAA. Essa daí foi bem bacana sobre CAA. É engraçado, eu vou fazendo live, o pessoal vai mandando um monte de mensagem aqui no direct. E aí meu direct tá uma bagunça. Vamos lá. CAA é comunicação aumentativa e alternativa. E qual é a questão? Primeiro ponto, vamos quebrar a barreira que CAA é só para quem não fala ou que não tá falando direito. CAA, gente, você pode usar CAA sendo adulta igual a mim. Adulta, falante, blá blá blá. Quantas vezes eu uso CAA? Eu vou falar para vocês, por exemplo, hoje. Hoje eu tava montando com a equipe do Thiago o cenário pra gente gravar o curso. E eu tenho muita dificuldade, gente. Vocês não têm noção. Eu tenho muita dificuldade de transformar ideias em palavras. Às vezes eu escrevo e vira uma bagunça que eu escrevi, porque eu não consigo me expressar direito. E aí o que eu faço? Eu literalmente desenho. Eu desenhei. Eu peguei, abri o Canva, desenhei. A Paty, minha amiga querida. Oi, Paty. E aí, o que eu faço? Eu desenho, eu faço todo o fluxo e mandei para eles. Porque foi a forma de eu conseguir me expressar. Eu não consigo, se eu começo a escrever um textão explicando para as pessoas como eu quero, às vezes eu não consigo nem por áudio. Então eu preciso fazer imagens e fluxos para poder explicar as coisas para as pessoas. Então, essa questão. E aí, ok, quebramos a barreira da CAA, que CAA não é necessariamente só para aquela pessoa que não se comunica e tudo. Qual é o primeiro passo de você fazer uma comunicação aumentativa alternativa? Saber o repertório. O que essa pessoa faz, o que ela não faz, o que ela deveria fazer, o que ela gosta. Esse é o primeiro passo. Você tem que fazer uma boa avaliação de repertório. Segunda coisa que você tem que entender, não se entuba CAA em ninguém. Quando eu falo se entuba, por quê? Tá virando uma prática do profissional ter feito um curso de PECs, de blá blá blá, Scrubbles, blá 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 blá, inventando isso, estou inventando nome, gente. Fez o curso lá de tal e quer entubar no paciente. Isso daí, sinto que ele não tem repertório para isso. CAA é personalizado. Então, por exemplo, se você tem uma criança que ela tem uma boa imitação, ela tem uma boa imitação motora, talvez, e assim, a gente tem que olhar não só a criança, tá? A gente tem que olhar a comunidade verbal dela. O que é a comunidade verbal, com quem ela convive, quem ela costuma conviver, porque é o pai, a mãe, os coleguinhas da escola, o pessoal que tá ali em contato, o professor e tudo. A gente vai avaliar isso. Ok,
avaliamos todo esse contexto. Às vezes, para essa criança, gestos, um conjunto de gestos, pode ser interessante. Você coloca restrito algumas figuras para ela não sair lá com aquela pasta enorme ou ficar tendo que andar com um tablet para tudo que é lugar, porque a gente tem que reduzir eletrônicos e na hora que você entra com CA, você coloca mais eletrônicos. Então, você tem uma redução ali dessa parte de imagem e você entra com gestos, pode ser muito interessante. Mas, às vezes, tem pessoas que têm uma limitação motora, uma dispraxia motora muito grave ou qualquer outra questão motora que apontar ou mostrar a mãozinha entre um conjunto de figuras pode ser interessante. E aí a gente vai para aquele que tem uma dispraxia, tem uma questão motora muito grande, tem baixa performance visual, tem todo... A gente já tem que diminuir o número de estímulos. E outra, nós temos que fazer, a gente vai olhar o dia da criança, o que é mais relevante para ela pedir nesse dia, o que normalmente é mais relevante dela solicitar e colocar isso como prioridade. Então, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma prancha de figura, você vai começar ali com 3 figuras. Às vezes, você vai começar só com uma figura, sabe? Só para mostrar, água, mamar, sabe? Mostrar só uma figurinha, mostrando assim, pronto. Mamar. Então, vai reforçando esse comportamento. E aí tem que ver também outras questões, se não tem transtorno de pique, que vai pegar o negócio, colocar na boca, a gente vai avaliar várias questões também, né? Várias questões. Então, a CAA é poderosíssima e nós temos que ir conforme o repertório da criança. Então, por exemplo, contar a historinha do Aquiles. O Aquiles era, no início, né, foi uma mistura, antes de ele começar a falar as primeiras palavrinhas, ele é bem limitado ainda as palavrinhas dele, mas já melhorou muito. Ele já tá começando a conseguir juntar 2 palavrinhas e tudo. E aí, o que ele faz? No início, era gesto, então, com algumas figuras. Então, sair, mais, comer, beber, sair, mais, comer, beber, tá faltando. Enfim, ajuda, isso. Então, assim, esse daí era o conjuntinho de gestos que nós tínhamos feito no início, junto com a supervisão, e desenhamos isso. Então, era o que era possível, mas isso foi possível conforme o repertório que ele já tinha ali. Viu? Tantas variáveis que estão relacionadas. Fono dele não domina sobre a apraxia, nota sintomas. Ai, gente, é uma complicação, né? Essa questão de apraxia que o pessoal não compreende, faz diagnóstico errado. É isso. Gente, eu tô cansada, eu vou dormir. Eu vou dormir mesmo, eu tô bem cansada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder uma última pergunta para vocês. Façam a pergunta e eu respondo. Se souber responder, né? Vocês são danados para fazer umas perguntas difíceis. De vez em quando, assim, para fazer umas perguntas assim. Aqui. Dani, meu filho fica esfregando o pintinho no chão e no sofá da casa, na rua. Eu já estou nesse dilema há meses. Sempre que está nervoso, não consigo tirar o foco dele dessa tensão. Vamos lá, essa é uma ótima pergunta. Eu teria que avaliar mais o caso, lógico, sempre. Tem, obviamente, uma questão sensorial, mas você tá me trazendo uma coisa, que sempre que ele tá nervoso, eu vou te falar uma coisa. Como dever de casa para você, eu tenho... Não sei se você tá nos meus grupos do WhatsApp. Tem meus grupos do WhatsApp e eu tenho um link onde
eu não sei, qualquer coisa você me manda também no privado. Você fala, oi, Dani, sou eu, a Dani, de Dani para Dani, que eu te mando, que tem um caderninho de barreiras de desenvolvimento, onde você vai preencher e ver o comportamento que antecede isso. Por quê? Você vai tentar interromper antes que esse comportamento aconteça. Ai, Dani, você vai conseguir fazer todas as vezes? Você não vai conseguir, Dani. Eu já te adianto isso. É muito difícil a gente interromper em todas as oportunidades. É isso, e antever tudo isso, porque às vezes a gente tá com a cabeça... Mas assim, quanto mais a gente conseguir fazer isso, essas conexões, essa aprendizagem dele ficar fazendo isso nesses contextos... vai esvanecer. E aí, você vai reforçar outros comportamentos. Então, qual é o objetivo? A gente vai interromper isso com alguma coisa interessante para ele. A gente vai desviar esse comportamento para uma coisa que você já sabe. Então, tem uma fichinha lá de avaliação de preferências. Aqui na minha agenda gratuita também, que tá lá no meu site, também tem isso. Você pode achar na minha agenda gratuita. Você vai achar isso nesse guia. Será que nesse guia também? Agora me deu um branco se isso aqui. Não, esse aqui não. Mas se vocês vão achar nesse meu outro caderninho, tá bom? Então, é isso. Como dever de casa, você vai preencher e você me dá um oi. Gente, eu vou terminar. Tem perguntas boas aqui, mas eu vou terminar que eu tô cansada. Tô muito cansada. Meu marido tá acabado. O moço bonito já tá pedindo arrego aqui. Beijo. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Ah, eu vou deixar essa live salva no YouTube. Vou deixar um pouquinho aqui e depois vai pro YouTube. Beijo.